O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, estamos em mais um episódio do Poder Público, o podcast Política do Público. Comigo estão Helena Pereira. Viva! Nuno Ribeiro. Muito boa tarde. E São José Almeida. Boa tarde. Vamos começar pela uma das polémicas que tem marcado estes últimos dias, que é a ameaça de greve dos motoristas de matérias perigosas e de mais um sindicato de outros motoristas que não transportam matérias perigosas. A greve ameaça ser convocada a partir do dia 12 de agosto sem fim, ou seja, não tem um fim, mas também não foi ainda entregue nenhum pré-aviso, isso ainda não está, vamos ver o que é que acontece. Nuno Ribeiro, tu achas que vai existir mesmo greve e achas que os motoristas vão ter condições para estragar o agosto, que é o mês tradicional de férias dos portugueses? Eu vou ser franco, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é sinais de uma atividade sindical num conflito entre privados que quer tornar já não só os cidadãos, mas o próprio Estado refém. Isto é uma dimensão preocupante. Provoca, é um grande, enorme desafio para o Governo, é um desafio para o Estado, será um desafio para as forças de segurança, mas convém começar a ponderar que estamos perante desafios que até hoje nunca tivemos. De certa forma estamos a falar de um sindicato que escapa a todas as características do sindicalismo tradicional. A questão não é o sindicalismo tradicional, a questão é que escapa a toda a lógica da atividade e de equilíbrio político. A atividade sindical tem que ter equilíbrios políticos. Os sindicatos são estruturas de inclusão na ordem política e democrática. E quando um sindicato se exclui deliberadamente dessa ordem política e democrática, dizendo mesmo, agora há eleições, eles estão feitos. Isto é uma situação, sem querer tirar consequências precipitadas, mas é uma situação bastante peculiar e pode ser grave. Tu achas que ainda é possível chegar a uma... É que o consenso aqui, tendo em conta o caderno de encargos que os motoristas apresentam, que é, estamos a falar de aumentos até 2022, acho eu, não se vê também fórmula de compatibilização com os patrões, não se vê um acordo iminente à vista. Bem, já houve um acordo, em abril houve um protocolo. Mas as exigências não eram estas. De um acordo, só que o sindicato assinou um acordo em abril, as entidades patronais do setor satisfizeram e negociaram com eles, e eles aceitaram essa negociação, aumentos salariais e novos critérios, novo enquadramento salarial, e eles agora, porque vai haver eleições novamente, estão a tirar outra vez da gaveta novas reivindicações para fazerem pressão, não só usando o bem-estar das pessoas como arma contra o que é os empresários do setor ou envolvendo o Estado nisso, porque o Estado tem que assegurar a ordem pública, como é óbvio. Mas reparem lá, qualquer sindicato e qualquer greve envolve o bem-estar das pessoas. Isto Sim, não é aí bem, que é novo. Mas eu não estou a dizer que o que é novo é envolver o bem-estar das pessoas. O que eu estou a dizer, que era o que o Nuno estava a dizer, é que eles estão, por motivos que não entram dentro do que são as lógicas da democracia e da reivindicação e negociação sindical, que é um mecanismo de negociação em democracia, eles estão a subir patamares fazendo um aproveitamento eleitoralista. Ou seja, foi antes das europeias, agora é antes das legislativas, e eles vêm dizer, não, nós em abril aceitámos que era mais 100 euros. E mais o horário que mudava não sei o quê, e mais uma série de coisas que eles assinaram. Eles assinaram, o papel na altura foi público, isso, que eles tinham assinado o acordo.
Agora dizem, não, isso não chega, queremos mais. Isto de facto não é respeitar as normas do que é a negociação sindical. O acordo que foi assinado em abril era um acordo negocial, era dizer, Era um vamos protocolo. sentar Sim, era um protocolo para negocial. negociar. E o que o governo agora se queixa com razão é que no meio da negociação e sem perceber porquê, partem para uma greve quando ainda estão todos Porque sentados. têm novas reivindicações. Exatamente. Agora, o que me parece é Portugal está bem ou mal habituado, acho que bem, que para voltar ali ao Nuno, que é termos sindicatos enquadrados nas grandes centrais sindicais e que permite que a própria contestação seja muito ordeira. Principalmente a maior central sindical, a CGTP, exatamente. do partido Agora, mais a gente institucional vê do país, que em o PCP. Portugal, realmente isso é uma novidade, mas é o que começa a acontecer nos outros países. Portanto, mais tarde ou mais cedo vai ser mais difícil lidar. Mas com o que está a acontecer noutros países e o que isto significa, desculpa lá, o que isto significa é, do ponto de vista político, são sindicatos aparentemente sem nenhuma ligação política, sem central sindical, e os sindicatos podem ser livres, os sindicatos não têm que estar enquadrados em centrais. Agora não. Os dirigentes. Não sei se são do PSD. Sem ligações. Agora, não, pronto. Mas agora, o que eu acho que o que acontece é que, sob a capa de sindicato ou de associação de tipo sindical, isto são movimentos de pressão social radicais. Sim. Que estão de facto a lastrar na Europa. Mas o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que não. Temos de nos preparar, agora, cada vez mais vai haver coisas dessas. chamar a isto sindicatos eu acho que é um pouco complicado. À luz da lei é. Eu gostaria de fazer Tudo fazer aqui um ponto de equilíbrio. Digam que tem que ser que a lei que obriga os sindicatos a ficarem afiliados numa central sindical. Não é isso que eu estou a dizer, não é nada disso. Não, Os sindicatos não, mas não era têm. uma maneira. Mas não é nada, mas isso é um disparate. Tu não podes dizer Isso cortava a liberdade sindical. Desculpa, não estamos na União Soviética, isso é um disparate. Vamos cá ver. Agora, os sindicatos Muito têm. comunista. Os sindicatos têm que respeitar o que é a lógica de negociação. Vamos cá ver. Os sindicatos têm que respeitar o que é a lógica de negociação sindical em democracia. E quando aceitaram os pressupostos para uma negociação que está a decorrer, não podem, a meio, inventar novos pressupostos e partir para a greve. Isto não é coisa nenhuma. Vamos cá ver aqui um ponto de equilíbrio que temos que fazer. Primeiro, o setor dos transportes em Portugal é um setor desgraçado. A maior parte dos trabalhadores, todos os trabalhadores, os chamados motoristas, são extremamente explorados, têm cargas de horas de trabalho, ganham muito pouco. Sobretudo aqueles que fazem transportes internacionais têm uma vida bastante difícil. Isto é uma verdade. Isto é uma verdade e a verdade é que durante dezenas de anos esta situação não se desbloqueou do ponto de vista negocial. Eles criaram um sindicato de novo tipo, têm todo o direito de criar um sindicato dos motoristas de matérias perigosas e outro tipo de atividades sectoriais. À margem das centrais sindicais. Perfeitamente à margem. Aliás, a maior parte, cada vez mais há sindicatos à margem das centrais sindicais. Agora, isto não exime... E sempre houve. O sindicato dos jornalistas... Os jornalistas, por exemplo, não é nenhuma central sindical. Agora, isto não quer dizer que não tenham na sua atividade sindical um registro, que é o registro da oportunidade e das leis. E da oportunidade, das leis e da coerência. E é isso que parece, neste momento, que não existe. Mas eu ainda estou a crer que possa ser desconvocada. Eu admito que seja, até porque eu acho que o sindicato, agora vou ser muito bruto, o sindicato deu um passo maior que a perna. E estar a gerir durante 20 dias, até dia 12 de agosto, uma situação destas, é impossível aguentar. Porque, obviamente, é muito fácil ao governo, ou ao patronato, ou às superfícies comerciais, ou às gasolineiras, virar a população contra eles. E, obviamente, eles não são tantos e, sobretudo, não querem, obviamente, isso, não é? Aliás, as declarações ontem do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, já são, ainda que isso não seja assumido, já são uma forma de politicamente explorar a bem do Governo a situação, não é? Quando ele avisa às populações abasteçam-se, é como quem diz,
preparem-se, estejam atentos, olhem o que vai acontecer, porque é uma forma de pôr a própria Aqueles senhores população, vão as férias. de pôr a própria população finalmente chegou o diabo. a pressionar, pôr a própria população a pressionar o próprio sindicato, não é? Bem, vamos para o segundo tema, listas de deputados. Listas de deputados foram polémicas essencialmente no PSD, embora o PS também tenha tido os seus episódios. Tem um caso, o PS, um caso complicado. Mas o Rui Rio aparentemente limpou uma boa parte das listas, que eram alguns auto-excluíram-se, mas muitos outros candidatos, atuais deputados, foram varridos pela nova direção de Rui Rio. O que é que tu achas? Isto é bom para o PSD ou mau? Isto não é novo no PSD. No PSD cada líder varre o anterior. O Rio não está a fazer nada que não tivéssemos já visto fazer, tanto pela Ferreira Leite, o próprio Pedro Passos. São José, o que é que tu achas sobre isso? Sobre as listas do PSD? É assim, o Dr. Rui Rio tem toda a legitimidade, até estatutária, para fazer o que está a fazer. E não é inédito o que ele está a fazer. O que eu penso é que uma coisa que até podia, uma exclusão de pessoas que lhe são críticas, que podia beneficiá-lo mostrando autoridade e legitimidade, acaba por lhe ser prejudicial, porque eu acho, não sei muito bem se Rui Rio faz de propósito, eu acredito que não faça de propósito. Mas isto parece aquela história do cada cavadela sua minhoca. Porque Rui Rio, quando devia estar ocupado a fazer o país, ouvir as propostas e o projeto de governação que o PSD tem para o país, quando devia estar e está a tentar até apresentar a conta-gotas setorialmente, este ano todos estão a fazer isso, para rentabilizar as várias propostas em várias áreas, pois, eis não calando cada vez, ou no dia a seguir, ou na véspera, a apresentar um novo conjunto de propostas, há uma atrapalhada qualquer no PSD em que ele aparece ou contra alguém, ou alguém contra ele, e que acaba por se transformar na andota da semana, no episódio da semana, cria um ruído tal, em que as pessoas, pura e simplesmente, ninguém fixa uma proposta. Vocês lembram-se de alguma proposta que o PSD tenha apresentado esta semana? Pronto, e ontem à tarde houve uma conferência de imprensa. 700 euros de salário mínimo no fim de 2023. Ninguém se apercebeu disso. Eu acho que o país não se apercebeu disso, porque o que é que o país ouviu? A exclusão de Maria Luísa Albuquerque, o Twitter, um Twitter perfeitamente absurdo, não é? Contra jornalistas, uma coisa vaga, não sei sequer se... Nenhum de nós é maçom, é só para... Não, mas se os jornalistas forem da maçonaria, têm todo o direito, como têm direito a ser do PSD, se quiserem, desde que não façam atividade política. Na sua profissão, isso, pelo amor de Deus, agora vamos estigmatizar no vago, na generalidade, jornalistas da maçonaria. Mas o que é isso? Pois já ser da maçonaria não é peçonha. E depois, se Rui Rio quer ser uma pessoa responsável, então nomeia quem ele acha que fez alguma coisa que... Agora, estar a criar ruído na comunicação política para dizer piadolas, ainda por cima sem nexo. Eu acho que não deve ser o Rui Rio, deve ser alguém bastante mais burro que o Rui Rio a escrever aquele Twitter. Sim, hoje perguntaram ao Rio, Rui Rio, no Rádio Observador, se era ele próprio que fazia os tweets dele. E ele disse que na maior parte das vezes era. E que aquele da maçonaria foi ele, e que foi ele que pôs aquele, no fim veio o emoji com uma lupazinha. E ele diz que foi ele que escolheu isso tudo. Que orgulho. Sim, com orgulho, exatamente. Isto é extraordinário, de facto. Helena, o que é que tu achas sobre estas atrapalhadas, as listas? Isto é bom, é mau? Não, é péssimo. Há aqui uma coisa que a Sônia já estava a dizer que é, não percebo, parece que conjugar, toda a gente sabe, conjugar a apresentação de propostas com uma coisa que é sempre complicada em todos os partidos, que é escolher as listas e ordenar as pessoas nas listas de deputados, tentar fazer isso tudo em simultâneo. É de uma, eu diria, inexperiência se Rui Rio fosse um novato, mas ele não é, portanto, se não é inexperiência, não sei o que é que direi. Mas de... Se vocês virem, inabilidade total. Se compararem com o outro processo de listas, não é? E de programa,
o PS primeiro apresentou o programa e depois de estar o programa apresentado e fechado, que vai aos nomes. Claro, é evidente que há uma situação no PS que é uma situação também complexa, complicada, não é? Mas só pronto. uma coisa sobre ainda nomes e listas do PSD. É evidente que há uma limpeza de vários críticos. Rui Rio não sabe se quer ficar, se perder as eleições, se quer ficar ou não à frente do PSD ou se demite logo no âmbito eleitoral, mas o certo é que ele quer deixar um grupo parlamentar completamente estranho e que não será simpático para o sucessor. Sim, que não será exército de ninguém no fundo, porque depois vai ser assim uma coisa confusa. O que eu gostava mesmo de perceber e de ouvir da boca de Rui Rio é a explicação por que razão Maria Luísa Albuquerque não é uma boa candidata a deputada, porque ela foi eleita pela lista de Setúbal. Cabeça de lista. Cabeça de lista. A Rio até podia dizer que não queria que ela fosse cabeça de lista e indicou Negrão, e ela podia ser segunda porque ainda por cima é mulher e ele tentava pôr sempre homens e mulheres nos primeiros lugares. Portanto, não se entende como é que ele afasta, sendo que Maria Luísa Albuquerque, para o PSD, eu acho que é até dos nomes que os militantes do PSD mais dificuldade têm em entender a exclusão. Claro, a Ministra das Finanças. O papel que ela desempenhou. Que ele explique, porque verdadeiramente estou curiosa para ouvir da boca de Rio a explicação pela qual ela não podia ser cabeça de lista ou número 2 ou número 3. Aparentemente parece que Rio a considera bastante menos inteligente do que aquele rapaz do Porto. A tu que eu diga, sim. Como é que ele se chama? O Hugo qualquer coisa. Não. O cabeça de lista. Sim. Pois... É um senhor, obviamente, com qualidades. É evidente, há uma coisa que a Helena está aqui a dizer que é verdade. Maria Luísa Albuquerque, para o bem ou para o mal, concordo ou não se concorda com o que o governo de Passos Coelho fez, mas Maria Luísa Albuquerque faz parte do património do PSD, porque como ministra, a seguir a Vítor Gaspar, a partir de 2013, é ela que contribui e assina os orçamentos que em 4 anos trouxeram o déficit de mais de 11% para 2,9% e para os limites do Tratado Orçamental. Portanto, ela faz parte da história do PSD, do património do PSD. Quer dizer, excluir Maria Luísa Albuquerque não é a mesma coisa que excluir até Hugo Soares ou outras pessoas. Mas também te digo de que ele não gosta, Rui não é? Rio não é o primeiro a fazê-lo. Nós sabemos que Não, o PSD, que não é. O PSD sempre não foi é isso assim. que eu estou a dizer o PSD agora. come, o PSD é predador. É um partido predador. Ana, uma coisa é, por exemplo, afastar figuras como quando o Ferreira Leite o fez, afastar Passos Coelho e Miguel Relvas porque tinham sido candidatos contra ela no congresso anterior e ela tinha ganho o partido e afastou-os, não é? Outra coisa é afastar uma pessoa que foi Ministra das Finanças e que assinou a execução orçamental que trouxe o déficit público para limites que pôde sair dos procedimentos por déficit excessivo. Queira-se, goste-se, não se goste, ela seja simpática ou antipática, Rui Rio gosta de conversar com ela, não gosta de conversar com ela, não pode deitar fora pessoas que fazem parte do património histórico dos governos do PSD. É um disparate, ele pode, é evidente que pode, tanto que pode que pôs. Agora, é politicamente um disparate. Nuno. E é injusto, partidariamente. Eu acho que a São José há pouco disse uma coisa muito curiosa, diz, o país ouviu, isso é uma presunção que o país está preocupado com os partidos e com as listas e com os... É evidente que o país está preocupado com as férias. É evidente que para um partido com a história do PSD e para uma liderança como a do Rui Rio, esta confusão não vem nada bem. Mas também, as pessoas também já se habituaram a que toda esta liderança do Rui Rio vai de causa em causa. Portanto, digamos que há uma linha de continuidade. O que é que isto pode representar do reconhecimento ou não de personalidades dentro do partido? Eu, sinceramente, eu acho que aqui ninguém é inocente. Isto foi feito, como dizia a Ana há pouco, já foi feito e repetidamente feito, independentemente das pessoas terem sido ministras ou não ministras. Eu conheço alguns ministros do governo de Passos que diziam mal da Maria Luísa Albuquerque, portanto, sejamos concretos e sejamos realistas. Isto faz parte de uma certa forma de fazer política e que provavelmente não deveria ser a forma de fazer política. Mas enfim, é o que é. Bem, no PS mantivemos, apesar de muito mais calma, até porque há muito mais lugares para distribuir, aparentemente,
E porque também ninguém tem muita coragem de dizer mal do Costa em voz alta. Ele é primeiro-ministro, não é? Não é fácil. É verdade, mas Mas há quem tivemos Há quem tenha. mas Francisco tivemos, Assis deu uma belíssima entrevista ao público, de facto, crítica. sem dúvida, onde saiu aliás sábado. recusou ser candidato também à Assembleia da Sim, República, sim. ficámos a saber isso, foi convidado. Mas esta semana, o que é que tu achas globalmente das listas do PS? Eu creio que as listas do PS têm uma coisa, têm duas características. Uma é a continuidade. Há muitos cabeças de lista que repetem, embora haja uma grande renovação. A renovação segundo a direção do PS de pessoas nas listas é de 56%. Mas há muitos cabeças de lista que permanecem, portanto há uma continuidade do que é uma estabilidade da direção que está em funções e, portanto, há muita gente que continua. Tem outra característica que eu acho muito interessante, que é o facto de António Costa e a direção do PS terem ultrapassado a cota mínima por género. As mulheres são quase 50% e isso é, pronto, é ele de facto a mostrar que defendeu a lei, alterou a lei, mas que a concretiza até bondosamente, a mais do que o limite que era imposto por lei. E tem outra característica que a mim pessoalmente me agrada, porque eu sou uma amante da democracia inglesa. E, portanto, como eu sou uma amante da democracia inglesa, e acho que aquilo não é por acaso que há mais de 500 anos, com alterações, a democracia em Inglaterra funciona, Costa faz nestas listas uma coisa que em Inglaterra é obrigatório. Ou seja, em Inglaterra só entra para um governo quem é eleito deputado. Quem se senta na Câmara dos Comuns como deputado. Costa, ao meter ele, dos membros dos ministros, ele só estão 4 de fora, sendo que um já anunciou que quer sair da vida política ativa, não é? Vida política institucional ativa, que é Vieira da Silva. De resto, fora das listas estão Pedro Cisa Vieira, Francisca Van Dunen e Manuel Valsaci Neitor. Todos os outros ministros são candidatos, ou cabeças de lista, ou candidatos em outros lugares, mas são. E depois tem uma catrefada de secretários de Estado candidatos pelo país. Ao todo, há 27 membros do governo candidatos nas listas do PS. O que a mim eu acho muito interessante, porque, pronto, vão lá, primeiro são eleitos, e depois então, se quiserem voltar ao governo, ou se Costa quiser que eles voltem ao governo, pelo menos deram a cara pelos votos, não é só não vão para o governo só por convite. Só para contrariar, eu dizia só que também fiquei surpreendida de que foi uma legislatura de 4 anos que teve sucesso, porque teve, e há a perspectiva e a dúvida se este governo vai conseguir maioria absoluta ou não, e não vejo onde é que está a capacidade do PS de agregar com mais força ou seduzir mais pessoas para a política. Isso sim, ele não tem nenhuma, nesse sentido, não tem nenhuma novidade. Isso é que eu não percebo. Aquilo é absolutamente partidário e é governamental. E previsível, muito previsível. Há um problema no PS que eu acho que António Costa geriu mal, pessoalmente, que é o problema com a lista de Braga. E Braga é um círculo eleitoral muitíssimo importante, porque elege muitos deputados, e portanto é fundamental para o PS ter um bom resultado em Braga para tentar a maioria absoluta, e as últimas legislativas não correram nada bem em Braga, e portanto corre o risco de partir para a campanha com a distrital e o aparelho da distrital contra ele, porque o que é que se passou? Os primeiros 3 nomes eram da cota do secretário-geral. E depois os outros nomes eram propostos pela Federação. O presidente da Federação, Joaquim Barreto, apresentou uma lista à Comissão Política com nomes que foram depois contestados por estruturas conselhias da distrital. E que se queixaram ao secretário-geral e que se queixaram ao partido, e aquilo estava uma atrapalhada de tal modo que António Costa decidiu avocar a si a lista para resolver o problema. O que é que António Costa faz? Nomeia os seus 3 primeiros, que é o Sónia Fertuzinhos, que é uma candidata sempre naquele distrito, o José Mendes, o secretário de Estado, e a líder da JS, Maria Begonha. Mas, na resolução do problema dos 3 nomes que eram contestados na cota da distrital, António Costa puxa para baixo para o lugar não elegível um deles, uma senhora, e tira outros 2 e mete nesses lugares pessoas postas por si.
um dos quais o Pires, da deputada, secretário nacional da organização do PS. Ora, o que é que isto cria? Isto cria uma situação em que António Costa, em vez de meter 3 nomes a que tinha direito pelos estatutos, meteu 6 nomes. Pediram-lhe ajuda, Pronto. Não, a questão é que agora está Braga diz que o secretário-geral desrespeitou os estatutos. Portanto, temos uma guerra montada com Braga a 2 meses da campanha, a 2 meses das eleições, a mês e meio da campanha, o que não augura nada de bom para os resultados do distrito, não é? Porque não há campanha eleitoral sem o aparelho do partido, toda a gente, da federação, não é? Claro. Eu sobre isto não remeto-me ao silêncio prudente. Vamos para o último tema, que o ministro, aqui no artigo do Público, respondeu o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa. Certo, exatamente, respondeu João Gomes Cravinho, respondeu depois de uma primeira resposta, na minha opinião, desastrada, porque só faltou demitir o Senfa em direto. Depois respondeu num artigo do Público sobre os meios da tropa. Nuno, o que é que tu achaste deste episódio que acompanhaste? Aliás, fizeste... A tropa são as Forças Armadas. Somos nós agora a bater continência ao Nuno? Não, pelo amor de Deus. Mas não é nenhum insulto chamar a tropa. Não. A tropa, as tropas. Depende do as nossas tropas. As nossas tropas. As nossas tropas. Não, eu acho que aqui esta história, vamos cá ver, isto é um problema antigo. É um problema antigo. Em 2005 havia 38 mil efetivos nas Forças Armadas. Em 2018 havia 27 mil. Desde 2014 há um saldo negativo, ou seja, são mais aqueles que saem do que entram. Como é que se resolve isto num regime de uma tropa profissional, de um serviço militar profissional? Como Forças Armadas. Forças Armadas profissionais e em contrato. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão, e é uma questão que não há, a meu ver, grande saída para ela a curto prazo. Porque não é uma questão de meios, não é uma questão de dinheiro, neste momento nem é uma questão de dinheiro. É uma questão de as Forças Armadas não serem atrativas para o regime normal de vida dos jovens das sociedades atuais. Não é por acaso que isto acontece só, isto não acontece só em Portugal, acontece em França, em Espanha, por exemplo. Para haver, quando se acabou o serviço militar obrigatório, como aqui, para haver efetivos, o governo espanhol fez a coisa mais de Carlos V impressionante, que foi admitir todos os latino-americanos, desde que tivessem um avô ou bisavô, uma ascendência espanhola, ainda que remota. O que é de facto a reprodução do mito do Império à míngua de efetivos. Helena Pereira, achas que as relações entre o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o ministro estarão mais pacificadas hoje do que há 3 ou 4 dias? Eu diria que, se calhar não ficaram, nenhum deles ficou satisfeito, mas acho que vou fazer um elogio, foi uma discussão muito elevada, que é, quando o Senfa diz ao Nuno Ribeiro que o número de militares é insustentável, ele disse isso porque já tinha dito, ele nunca diria isso sem eu ter dito primeiro ao ministro. E quando o ministro veio responder que ele, se não concorda, devia-se demitir, está a dizer, a partir de agora, está claro para toda a gente de que você também tem responsabilidade em tudo o que correr mal. Portanto, as coisas ficaram tão claras de um lado e do outro que é bom, eu aprecio quando há um debate assim claro. Eu aqui quero anotar também. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Aqui há uns tempos, eu lembro-me a última vez que eu acho que houve assim um apelo lancinante deste género, foi com o Vieira Matias, era o almirante Vieira Matias, Senfa, também no governo PS, e veio dizer que não há dinheiro para os navios todos. Também foi manchete, e o governo ficou muito preocupado.
E depois, desde aí, que já foi há uma série de anos, há 20 quase, e desde aí os chefes militares parece que nunca defendem, nunca dizem, têm medo de dizer, sim, de ser despedidos. Até se comenta entre os militares que quando os militares saem têm sempre direito a uma medalha, depois quando passam à reserva, pelos bom comportamento, é pelos feitos exemplares. E os Shengfas também gostam, depois de quando sair, portar-se bem para ter a certeza que levam essa medalha. Eu não sei se vão dar a medalha ao Silva Ribeiro ou não, mas pelo menos apreciei que ele não tenha dito, quer dizer, que não tem medo de perder a medalha. Indo só à substância, acho só no artigo que o Ministro da Defesa escreve e que foi publicado no Público, é uma série, um rol de coisas que já tinham sido anunciadas, mas pela forma como ele descreve, a única medida que ali parece-me que pode vir a ter efeito para tapar a sangria, a escassez nomeadamente praças, é quando ele diz que poderá ser criado um quadro permanente de praças para o Exército e a Força Aérea. Só existe na Marinha, e aqui há uns tempos até era muito debatido se não devia, que não fazia sentido e que devia acabar, porque isto significa que temos militares praças, ou seja, soldados, cabos, com até 60 anos, não porque eles vão para a reserva mais cedo, mas no limite até 60 anos a serem comandados por miúdos de 25 ou 30, há aqui uma questão e menos... portanto o que o Ministro vem dizer é que para resolver a situação pondera criar isso no Exército e na Marinha. Há aqui uma questão menos técnica que essa, porque isso logo se vê, mas há uma questão fundamentalmente política que ainda não falámos dela e com isto termino. Foi muito sintomático que no dia a seguir, um dia a seguir ou 2 dias a seguir, à publicação da entrevista do Público Renascença, o Presidente da República tenha aparecido em público o Ministro da Defesa. Coisa que, aliás, repetiu há 2 dias. Tudo isto indicia, com o risco que é sempre de saber o que é que Belém pensa, que houve um certo desconforto de Belém em relação à discussão pública deste tema, sobretudo da maneira como ele foi apresentado de início. Mas o tema já está, não é para o ano que o Almirante Silva Ribeiro vai ter mais gente, isso não é de certeza. Maria de São José. Eu queria só dizer 2 coisas. Uma é que acho que é muito saudável democraticamente e para a democracia portuguesa e para a sociedade portuguesa que este debate e esta discussão e estas divergências entre um chefe militar de topo e o Ministro da Defesa sejam públicas, entrevistas, artigos de jornal, é transparência do Estado português e acho que é muito importante. A outra coisa é que fico muito agradada também com o facto de termos um Ministro da Defesa que não teme ser polémico, que não teme ser assertivo, que não teme vir dizer o que pensa, mesmo entrando em confronto com um chefe de Estado-Maior numa questão que diz respeito às Forças Armadas, e portanto acho que nós tivemos imensa sorte em ter João Gomes Cravinho e temos imensa sorte em ter João Gomes Cravinho como ministro, sobretudo depois de termos tido um senhor que foi ministro antes e que hoje é erguido num processo por causa de tanques, não é? E portanto eu acho que a transparência com que esta discussão está a ser feita através dos jornais, da comunicação social, do espaço público onde deve ser feita, é uma grande melhoria para a sociedade portuguesa em relação ao que tinha sido até aqui o Ministério da Defesa. Ok, muito obrigado a todos. O Poder Público fica por aqui, voltamos para a semana e obrigado a quem esteve aí do outro lado. O Público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.